Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Coloca o texto aí para mim, querido. As crianças podem ficar de pé nessa noite. Eu não vou chamar vocês aqui para orar. Vocês podem se levantar e ir para o culto infantil de vocês, queridos. Nós temos um pouquinho de tempo, temos... Eu vou ficar um pouquinho mais à vontade aqui. Ok? Amém? Vamos olhar lá, texto. Coloca aqui no telão pra gente, querido. Do verso 1 em diante. João capítulo 12, do verso 1 em diante. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro de grande preço, diga para o seu irmão, grande preço, ungiu os pés de Jesus, diga, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. Tem noção? Ei, quanto que você gasta, mulher, para mexer no seu cabelo e fazer chapinha? Quanto você gasta que você fala assim, eu não vou entrar na água, porque eu fiz a chapinha e eu tenho que, como é que eu preciso cuidar do meu cabelo? Ela diz, a Bíblia diz que ela enxugou com os seus cabelos. Vamos ler juntos essa última palavra aqui. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Que coisa linda. Continua o texto. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura. Para a sepultura. Está um erro ortográfico aí, tá? Pode ir para o verso 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Querido, eu quero falar para você mais uma vez. Talvez você esteja pensando assim: nossa, por que o pastor fala tanto de dízimo agora? Está falando de oferta, está falando... Mas a palavra nessa noite é: eu sou generoso. Pergunta para o seu irmão assim: eu sou generoso? A pergunta é: será que você é generoso? Essa é a pergunta. Será que somos generosos? Deus mesmo quem inventou os dízimos, as ofertas, Deus mesmo que inventou as primícias. Isso não é uma invencionice humana, está na Bíblia, nós já provamos isso. O Felipe pregou aqui, nós vimos os textos bíblicos. Sabe, irmãos, aprendemos sobre isso no livro de Deus. Não aprendemos sobre isso nos livros de ciência. Nós aprendemos na Bíblia que o dízimo é bíblico. Nós aprendemos que a oferta é bíblica. Nós entendemos que primícias
está dentro do contexto da palavra. Por que o dinheiro é o maior teste da nossa fé? Por que Deus resolveu na sua palavra escrever mais de 2.700 e tantos versículos que falam e estão relacionados com dinheiro, com dar, com ofertar, com ser generoso? Enquanto palavras sobre fé, amor são em menor escala, porque Deus quer nos ensinar algo a respeito disso. Essas coisas estão muito claras e são como ensinamentos para nós, mas elas são como bases para a nossa vida. Querido, você não pode dar a sua vida a Deus sem dar também dos seus recursos. Quando Jesus diz: olha, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não tem como você dizer: Deus, eu te entrego a minha vida, sendo que você também não está disposto a abrir mão dos seus recursos, a abrir mão disso e provar isso. Queridos, na igreja primitiva era assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Cadê o texto do gráfico mesmo? Não está aí? Aí. Vamos ler o texto, 8:2. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Diga para o seu irmão: generosidade não está ligado à pessoa que é rica. A palavra de Deus diz que em muita prova de tribulação, aqueles irmãos que eram cristãos da Macedônia, no meio de tanta pobreza que eles tinham, eles eram ricos em generosidade. Parece um contraste, querido. Parece que quando nós falamos sobre generosidade, parece que nós referimos, nós ligamos generosidade com riqueza, porque a pessoa rica, então ela é generosa, ela pode ser generosa. Generosidade não tem a ver se você é rico ou se você é pobre. A Bíblia diz que os cristãos daquela igreja, sendo lá em extrema pobreza, mas eles tinham o coração aberto, eles eram ricos em generosidade. Precisamos entender isso. Nós precisamos desconstruir esses conceitos que muitas vezes nós colocamos e permitimos entrar no nosso coração. Se você der das sobras, não é adoração, não é oferta, é esmola. Se você dar a Deus do que sobra, não é adoração. O texto vai falar de uma mulher que fez uma adoração extravagante. E nunca se esqueça, irmãos, prosperidade vem de Deus. A prosperidade vem do Pai, vem da paz. Ele diz que isso vem dele. Eu vou dar prova para você. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Vamos ler esse texto. Quem é que pode tornar você próspero? Prosperidade vem de quem? Você acha que prosperidade vem do seu esforço? Você acha que prosperidade vem da sua capacidade intelectual? Você acha que prosperidade vem? Não, queridos. Prosperidade tem uma fonte. Qual é a fonte? Olha lá. Mas lembrem-se vamos ler juntos? Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Quem quer ser rico aqui? Ah, tem muita gente que quer ser pobre. Quem quer ser rico aqui? Deus lhe dá a capacidade para ser rico. Deixa eu dizer, fala para o seu irmão assim: riqueza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com espírito. Nós precisamos entender essas coisas, queridos. Aí diz: Ele lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Queridos, nessa história de Jesus em Betânia, nós vemos duas questões importantes. O texto que nós lemos aí do capítulo 12. Aqui existem dois corações citados.
Existe o coração generoso e o coração egoísta. Diga para o seu irmão: generosidade e egoísmo. Por que Maria deu um presente tão generoso a Jesus? Porque isso incomodou tanto a quem? Judas. Então nós vemos dois tipos de coração. Irmãos, é interessante que Maria está no mesmo contexto de Judas. Significava que Judas era um religioso. Nós podemos estar dentro da igreja e temos um coração egoísta, egocêntrico, cheio de si. Ou nós podemos estar na igreja e termos um coração generoso. O que revela a intenção de cada coração aqui, irmãos, é só uma coisa: dar. O dar revela o coração. O dar, o entregar, o abrir mão revela que tipo de coração nós temos. Por isso que é um teste. Há um teste. Então o nome dessa mensagem é essa pergunta mesmo que eu fiz: eu sou generoso? Porque é no exercício de dar que se descobre o que é o meu coração. É quando eu faço que o meu coração é revelado. Então nessa noite, 3 princípios a respeito de generosidade. Vamos lá. Primeiro, vamos lá? O inimigo, vamos dizer juntos? O inimigo da generosidade é o egoísmo. Qual é o fundamento bíblico? Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há, vamos ler juntos? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Amados irmãos, inveja, coração egoísta, ambição, traz confusão. Toda relação que tem inveja, toda relação que tem ambição, terá confusão. É o que acontece. Todos nós nascemos com um espírito egoísta. Qual é a palavrinha mais importante, Felipe da Manu? Qual é a palavrinha mais importante que a Manu mais usa? Que ela está dormindo. A palavra que mais uma criança fala é meu. Dá é meu. Começa a notar isso. Começa a ver isso. Meu é meu. A criança não sabe dividir. A criança vai começar a aprender a dividir quando você leva ela num berçário, quando ela se relaciona com os outros, que ela tem que entender que ela precisa dar o brinquedo dela. Então eu fui visitar a Simone Afra e o Mateus e orar pelo Mateus lá no hospital quinta-feira passada. E quando eu cheguei lá, o Mateus já estava bem, graças a Deus já está se recuperando. E a Simone não estava, só estava a mãe dela. E a cama do Mateus estava cheia de brinquedo. E a cama do outro menininho, do lado, quero lembrar o nome do menino, Miguel. O Miguel do outro lado estava com a cama cheia de brinquedo. E a cama do Mateus cheia de brinquedo. Aí eu peguei o Hulk, né, fortão assim, que era um brinquedão assim. Aí eu falei assim: olha, Mateus, você vai ficar igual o Hulk, fortão desse jeito. Aí o Miguel lá falou assim: não, esse Hulk aí é meu, o dele está comigo e o meu está com ele. O Hulk do Mateus era pequenininho assim, e o Hulk do menino era desse tamanho. Mas o menino deu o Hulk dele para o Mateus, e os dois estavam brincando felizes da vida. As crianças aprendem assim. Mas as crianças nascem egoístas. Quem as ensinou? Natureza. A nossa natureza, diga assim: a nossa natureza, velha natureza, precisa morrer. Diga assim: ser crucificada, colocada na cruz, para que o novo homem ressuscite com um coração generoso. Se você tem problema com isso, querido, se você não sabe ser generoso, Deus vai tratar com você.
aqui pode me dar R$100, por favor, agora? Quem aqui, por favor? Vem me dar os R$100 aqui. Traz os R$100 aqui. R$100, R$100, R$100. R$100. Esta é a atitude que Deus espera de nós. Prontidão em dar, com a mesma prontidão que temos em receber. Deixa eu explicar algo para vocês. Fica de pé, Pedro. Fica de pé, Sinara. Fica de pé, Marquinhos. Fica de pé, Luiz Marcos. Esses 3 irmãos vieram rapidamente aqui, porque eu dei R$100 para cada um deles antes do culto. E eles vieram rapidamente aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque é desse jeito que Deus faz com a gente. Deus primeiro nos dá, para que a gente faça, dê também. Quem está entendendo? Mas meu querido Luizinho, porque você veio aqui me dar, os R$300 são seus. Pode tirar uma foto. Eu já sei o que vocês estão falando. A hora que o pastor pedir, eu vou correr. Ó, a galera vai pedir lanche nessa noite para você. Jesus, como líder, escolheu Judas. Por que Jesus escolheu Judas? Para que ele fracassasse? Não. Jesus é onisciente. Ele conhece o coração humano. Ele sabia como era o coração de Judas. Por que ele escolheu Judas para cuidar da bolsa? Porque ele estava dando a Judas a oportunidade de se redimir e o seu coração ser tratado. Deixa eu dizer para você, os problemas que você tem e as lutas que você tem, e Deus permite que você tenha essas lutas aí, é para que você seja tratado aonde é o seu problema. Quem entendeu aqui? Amém. Entendeu, querido? Então Jesus deu a Judas a oportunidade de entender que ele podia ter um coração generoso, mas o que ele disse? A Bíblia diz que ele ficou tão preocupado, por que esse desperdício? Ninguém mais disse aquilo, mas Judas disse, por que isso? Sabe quanto que aquela mulher despejou aos pés de Jesus? 300 denários. 300 denários é o dinheiro de um salário de um ano. Ah, pastor, quanto que vale? É só você multiplicar por 300. O que? 300 dias, o que você ganha num dia? Multiplica. E você vai saber o que ela fez. Para alguns, ela chegou e quebrou R$36 mil e despejou. Mas, queridos, a adoração foi tão profunda. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você quer sentir o ambiente da sua casa mudar, da sua vida mudar, a enfermidade ir embora, e o Espírito de Cristo entrar, o Espírito Santo entrar, e o cheiroso entrar? Aleluia. Você quer experimentar?
você tem que entender também, queridos, que você precisa ter um coração generoso e extravagante para com Deus. É na mesma intensidade que eu entrego, e não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da vida, eu estou falando da adoração que damos a Ele. É na mesma intensidade que o ambiente da minha casa muda, porque, irmãos, todo aquele lugar ficou cheio da fragrância do perfume que ela trouxe. Ei, quando você estiver adorando Deus nessa intensidade, aquilo que você depositar será algo que vai extrapolar o espaço físico, o ar, porque aquilo vai tomar conta de todo o ambiente. O que Deus quer fazer, queridos, é tirar de dentro de você, para que os outros vejam a beleza de Cristo que há dentro de você. Amém. Mas isso só é possível quem tem um coração generoso, quem está disposto a abrir mão. Então os 3 irmãos vieram, mas o irmãozinho veio, tirou R$100 e trouxe aqui. Queridos, Deus nos testa, Ele nunca nos tenta. Deus nos testa para ver se somos mesmos generosos. Ele testa o nosso coração na área das finanças. Em Malaquias, Deus diz assim, Malaquias 3:8, coloca para mim, querido: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Judas roubava da bolsa de ofertas, mas qual a diferença entre o que o Judas fazia e o que você faz quando você retém o dízimo que é de Deus? É tão fácil julgar Judas, não é? Ele roubava da bolsa, porque a bolsa pertencia ao ministério de Jesus, que assistenciava todas as pessoas por onde ele passava, e Jesus era caridoso e generoso, e ele ensinava isso. Mas nós também muitas vezes fazemos como Judas, roubamos daquilo que não é nosso, porque o dízimo não nos pertence. Nós não podemos dar aquilo que não é nosso, nós podemos somente trazer. O dízimo é para trazer a casa do tesouro, não é para você dar, não é para você pagar. Não existe a história de pagar dízimo, dar dízimo. Você não pode dar o que você não tem, você não pode pagar o que não é teu. Aquilo que é de Deus é de Deus. Se você não entregar aquilo que é de Deus, Ele não vai abençoar os 90% que está nas suas mãos. E em vez de você trair isso, você continua o texto, querido. Continua o texto aqui. Coloca para mim. Em vez de você atrair a bênção sobre tudo, você atrai uma maldição sobre o que restou de você. Como em muita prova de tribulação. Não, né, querido, não é isso não. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vocês é a nação toda. Continua. Trazei, diga para o seu irmão, traga. Não é paga, diga, não é paga. Não é dar, diga, é trazer. Hoje eu vou desafiar você, mexer com você nessa noite. Comecei mexendo hoje. Quero dar um nó aí na sua cabeça, porque você vai sair daqui, o Espírito Santo vai traduzir isso em coisas que vão marcar a sua vida, e sua vida vai mudar em muitos aspectos. Porque, irmãos, quando nós somos abençoados nessa área, não é só a nossa vida financeira que é abençoada, não. É a paz no coração, é a alegria. Irmãos, quando a igreja é curada nessa área, quando a igreja destitui o espírito de mamon, quando a igreja tira esse espírito de miséria, amados irmãos, nós precisamos acabar com miséria. Deus não é um Deus miserável. Eu quero mostrar para os irmãos o que Deus nos ensina na sua palavra. Espírito de miséria não existe, não deve existir no nosso meio. Eu quero que você entenda que o dízimo, como um ato de adoração, pode ser aceito em oferta sacrificial diante do altar de Deus, e ele pressupõe 2 premissas básicas. Quais são elas? Precisa ser o primeiro. Nós já aprendemos sobre o primeiro. Nós já aprendemos sobre a bênção de entregar o primeiro.
não é entregar o que sobra, e precisa também ser dado com, diga para o seu irmão, alegria. Se você tiver tristeza em entregar aquilo que é de Deus, não tem efeito na sua vida. Há pessoas aqui sendo impactadas por esse livro, os conceitos que são ensinados aqui, através dos princípios da palavra de Deus. Há pessoas que estão mudando sua vida, há pessoas que estão reordenando sua vida, há pessoas que estão alicerçando a sua vida em princípios e valores agora. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Você quer que algo mude na sua vida? Não vai mudar instantaneamente. Você levou anos vivendo fora dos padrões de Deus. Então você vai plantar uma sementinha e vai regar, e vai regar, e vai regar. E queridos, e todo dia você vai regar ela com oração, com graça, com generosidade, com vida. Você vai regar, e vai chegar um momento que você vai colher o fruto da semente que você plantou. Deixa eu dizer, você plantou uma semente, vai dar uma árvore. E quantos frutos e quantas sementes serão multiplicadas com isso? Você imagina, eu vou lhe dar um grão de milho, e você vai plantar um grão de milho, só precisa de um grão de milho para dar um pé de milho. Agora você imagina quantos milhares de milhos, de grãos de milhos haverá em tantas espigas de um pé de milho. Você está entendendo o processo, queridos? É esse o processo. Você precisa começar a estabelecer na sua vida e projetar para o amanhã. Levou muito tempo. Você precisa declarar profeticamente: não quero miséria na minha casa, não quero esse espírito de mamão, eu quero mesmo ter a alegria dos céus, eu quero poder contribuir mesmo, mas com alegria. Eu não tenho, mas Deus vai te dar. Eu não tenho, mas Deus vai abrir. Ei, pastor, a porta está fechada. Eu conheço um Deus que abre qualquer porta. Ei, pastor, a coisa está morta. Eu conheço um Deus que tem o poder de ressuscitar, trazer a vida de volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Tira a miséria do seu coração, porque eu tenho um Deus que Ele diz assim, que as ruas onde nós vamos andar são ruas de ouro. As portas são cheias de pérola. Deus é excêntrico. Por que Deus fala de riquezas? Porque Deus é rico em riquezas. Ele é cheio, e Ele é benevolente. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Eu digo, irmãos, quando a gente deixa Deus reinar no coração, e Ele senta mesmo no trono do nosso coração, muda a história, muda tudo, queridos, muda tudo. Você que está pensando em casar, hein, Netão? Você já está vivendo, cara, é pouco. Imagina ainda o que vem pela frente. Imagina. E eu profetizei na sua vida, né? Você vai me mandar uma foto lá de fora, você tem direito a isso. Deus não é um Deus mesquinho. A vida também é para ser vivida, e com alegria. Foi Ele que fez esse mundo lindo e maravilhoso, e você, como homem e mulher de Deus, pode desfrutar de tudo que Ele fez. Não pode se sentir culpado, porque é Ele que faz. Mas, queridos, Deus é aquele que prepara coisas, e Ele vai fazer isso. Segundo, a real generosidade é extravagante. Diga para o seu irmão: extravagante. A Bíblia diz no Salmo 37, 21: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com. Você pode escolher onde você quer ficar. Você quer seu coração endurecido, petrificado? Ei, você acha que eu estou falando muito de dinheiro? Você acha que eu estou falando de dinheiro? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de princípio. Eu estou falando, ei, você acha que eu estou falando de dinheiro? Eu não estou falando de dinheiro não, querido. Eu estou falando de vida. É vida para você, é vida para a sua família, é vida para os seus filhos, é vida, prosperidade de Deus. Isso é de Deus. Mas só tem quem quer. Você pode escolher quem você é. Se é o ímpio,
vai tomar emprestado e não vai devolver. Mas você é um justo, que vai acontecer? Você vai ter para dar com generosidade. Querido, você quer saber o que Deus faz com você? Olha Deuteronômio 28. Ele diz assim, ó. Vem cá, Wellington. O Wellington é a bênção. Deuteronômio 28 diz. Então o Wellington é a bênção. Então tem gente que fica correndo. Vai para lá, Wellington. Fica correndo atrás da bênção. E fica procurando, vai saindo por lá. E quer pegar a bênção de tudo quanto é jeito assim. E fica correndo atrás da bênção. E ele quer bênção, mas ele não chega lá. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é o contrário. As bênçãos se seguirão. A Bíblia diz que as bênçãos irão correr atrás de você, querido. Ela diz que vai vir atrás de você. E vai grudar em você e não vai sair mais. Larga eu agora. Querido, é assim. Agora, Deus é. Isso é historinha de Deus. Isso é historinha, pastor. Querido, lê a Bíblia. Vai mudar a sua cabeça. Lembra o último ponto do sermão passado? Mentalidade. A nossa mentalidade precisa mudar. A nossa mentalidade precisa mudar. Existem, irmãos, outros vários doadores extravagantes na Bíblia. A Bíblia diz que Davi deu tanto ouro para a construção do templo antes da morte dele. Você tem ideia de quanto que era o que Davi deu? Mais ou menos 21 bilhões em ouro, de dólares em ouro. O que Davi deu para a construção do templo de Salomão, que ele não pôde construir, das guerras, de tudo que ele ganhou de ouro, tudo que ele conquistou, 21 bilhões em ouro, de dólares, são 5 vezes mais. Não seriam 100 bilhões de ouro, 100 bilhões de dólares em ouro. Agora, irmãos, olha para Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diga para o seu irmão: Deus quer um coração assim. Deus quer um coração assim. Eu quero falar para você que existem 3 níveis de doações: dízimos, ofertas e ofertas extravagantes. Dízimos e ofertas extravagantes. Ofertas extravagantes pode ser conhecida também como ofertas dolorosas. Deixa eu dizer, você não vai atingir os níveis até vencer o primeiro. Muitos de nós, 70% de nós, temos dificuldade com dízimos. Então você não entrou ainda nem no primeiro nível, porque você não é um dizimista fiel. Então você não vai poder experimentar o outro nível, que é o das ofertas. E quando você experimentar o outro nível das ofertas, que é viver o sobrenatural, você vai poder viver o outro nível, que é o nível de Maria. Sabe por que Maria fez aquilo? Porque no capítulo 11, o seu irmão estava morto, e Jesus foi lá em Betânia. E quando o cheiro da vida entrou, pensa o cheiro, pensa. Vem Jesus, né, o cheiroso, diga o cheiroso. Cheiro de vida. Entra em Betânia. Mas meu irmão morreu, mestre. E Jesus vai chegando. Mas meu irmão está morto, mestre. E Jesus então chega diante da tumba. E lá estava. E Jesus diz assim: tirai a pedra. Quando a pedra sai, 4 dias ele estava morto. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão assim: cheiro de morte. Mas o que acontece quando o cheiro da vida tromba com o cheiro da morte? Então Jesus, eu fico pensando assim, Steven Spielberg fazendo isso. Jesus chegando com aquela luz, com aquele cheiro gostoso. E ele diz: tirai a pedra. Tiraram a pedra. O cheiro da morte começa a sair. Quando o cheiro da morte começa a sair, ele diz: Lázaro,
vem para fora. Aleluia. E quando Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora cheiroso, porque toda a morte saiu naquele momento. Queridos, isto motivou o coração de Maria a fazer uma oferta extravagante. Eu quero dizer para você, o último, para a gente terminar: existe recompensa, vamos ver juntos, existe recompensa na generosidade. O texto é Mateus 10:41, diz assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Então a mulher lá, no capítulo 4 de 2 Reis, ela disse assim: eu vou fazer um quartinho para o profeta, ele passa todas as vezes por aqui, e eu vou fazer um quartinho para ele. Irmãos, diga assim para o seu irmão: fazer um quartinho investia dinheiro. Ela então pegou do seu dinheiro, diga para o seu irmão, ela pegou do seu dinheiro. Então ela fez uma oferta, e ela fez uma oferta para honrar um profeta. Então ela construiu, no primeiro andar, ela construiu um quartinho para o profeta. E ela mandou, e ela disse que ela colocou uma mesa, ela colocou uma cama, e quando o profeta viesse para lá, ele teria um lugar onde reclinar a sua cabeça. Então um dia o profeta veio, ele tinha um lugar onde ficar. Quem recebe um profeta no ofício de profeta, receberá o galardão de um profeta. Muitas vezes, querido, nós estamos doando, nós estamos entregando, nós estamos ofertando, e muitas vezes é extravagante, nós nem sabemos, mas Deus recompensa. Toda generosidade é a recompensa. Queridos, e aí olha o que acontece: aquela mulher estava lá, e de repente o filho dela morre. E antes do filho dela morrer, foi profetizado na vida dela que ela não tinha filho. Então o profeta disse: você vai ter um filho, dentro de 1 ano você vai embalar um filho. E ela teve um filho. Então ela embalou esse filho, ela gozou todos os dias com aquele filho cresceu, de repente o filho morreu. Mas ela tinha esperança, ela tinha promessa, ela sabia em quem ela ofertava, ela sabia em quem ela investia. Então ela foi atrás do profeta. E aí perguntaram para ela: ei, está tudo bem? O que ela disse? Não, eu perdi meu filho, a vida é uma desgraça. Deixa eu dizer uma coisa, crente. Ei, irmão, a vida pode estar ruim para você. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando uma dificuldade. Nunca se lastime, nunca reclame. Diga assim: está tudo bem. Diga: está tudo bem. Sabe, irmãos, porque não é o momento, é a promessa sobre a sua vida, é aquilo que está sobre você. Então ela ia andando e dizia: ó, está tudo bem na sua casa? Ela disse: está tudo bem, mas o filho estava morto. E quando ela chegou, ela foi ao profeta, e o profeta voltou, deitou sobre o menino, colocou as mãos, e ela teve de volta o seu menino. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Quem sabe, irmãos, você hoje é um investidor do reino, você é um dizimista fiel, você é alguém que faz algo extravagante. Há pessoas aqui nessa igreja que já ofertaram valores altos nessa igreja. Há pessoas que deram ofertas que você não entende, e elas pedem: pastor, não fala nada sobre isso não, eu estou investindo na construção. Olha, e elas estão fazendo isso, irmãos. Elas sabem, se elas não receberam, o galardão está reservado, mas elas têm recebido todos os dias galardões na vida delas. A história que lemos em João 12 também está em Mateus e Marcos. Em Marcos capítulo 14, verso 9, diz assim: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Voltando à pergunta por que Judas ficou tão chateado? Resposta: ele era egoísta.
ele roubava, Deus. Talvez você não saiba porque você anda triste, porque as coisas não funcionam na sua vida, porque sua vida financeira não vai bem, porque a sua vida sentimental não vai bem, porque as coisas não dão certo para você. Como é que vai dar certo, sendo que você atrai sobre você a maldição, e as bênçãos não correm atrás de você? A generosidade dos doadores ofende, presta atenção, a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Se nessa noite você está irritado porque eu estou falando de dízimo e de oferta, seu coração é de Judas, porque Judas ficou chateado com a oferta de Maria. Então a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza. Muitas vezes nós questionamos por que fala de dinheiro. Sabe por quê? Porque nosso coração é avarento. Porque talvez Deus vai querer mexer no nosso coração e nós não queremos que Ele mexa. Mas eu quero terminar nessa noite, queridos, com uma história interessante. A oferta extravagante de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Coloca aí. 2 Crônicas, já estou terminando. 1, 6 a 9. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da revelação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Diga para o seu irmão, 1000 holocaustos. Diga para o seu irmão, não era preciso isso. Apenas naquele dia Salomão poderia ter oferecido só um touro, que era um touro do holocausto. Mas ele quis oferecer em extravagância. Ele ofereceu 1000. Quando ele disse aos sacerdotes que ele iria oferecer 1000, talvez os sacerdotes questionaram: mas para que isso, Salomão? Ele disse: eu quero oferecer 1000. Presta atenção, queridos. Entenda que o animal era sacrificado e ele era queimado como oferenda ao Senhor, e aquela fumaça subia como aroma diante do Senhor, como as orações nossas hoje. E olha lá, ele ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Vamos continuar. Naquela mesma noite, diga para o seu irmão, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dou. Deixa eu dizer algo para você, querido. A sua oferta, a sua generosidade ou a sua avareza é que vai mudar a história do dia seguinte. A história do dia seguinte pode ser trágica, ou a história do dia seguinte pode ser algo tão sobrenatural. Ele não sabia disso. Ele, em vez de oferecer um touro, que era o normal oferecer um touro, então ele pediu para oferecer 1000 touros, 1000 holocaustos. E quando ele acabou de oferecer, a Bíblia diz que naquela mesma noite, queridos, você não tem ideia, Deus chega para ele e diz o seguinte: olha, você me ofereceu tanto, o que é que você quer de mim? Se Deus perguntasse para você, o que você quer dele nessa noite, o que você diria? Pense 3 coisas. O que você queria dele? Olha qual foi a resposta de Salomão. Talvez você iria pedir: eu quero uma Ferrari vermelha na porta da minha casa. Eu quero uma casa com seguranças. Eu quero viajar e conhecer o mundo, dar 100 voltas ao redor do mundo. Todos os seus pedidos estão ligados a aquilo que é terreno. Mas vamos ver o que Salomão pediu. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirma-se a tua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento,
para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, não pedistes bens, ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar. Sabedoria e conhecimento te são dados, também te darei riquezas, também te darei bens, também te darei honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha tamanha coisas semelhantes. Queridos, entenda que aquilo que ofertamos ao Senhor, aquilo que entregamos ao Senhor, pode mudar o dia de amanhã. Há uma recompensa na generosidade. Queridos, e agora veja o coração dele, o que ele vai fazer depois. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 5. É tão interessante, eu gosto disso. Olha só. E o rei Salomão, vamos ler juntos? Ele tinha oferecido 1000 touros. Vamos prestar atenção. O templo. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 20. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Quem é generoso vai subindo de nível, a generosidade vai crescendo, mas as bênçãos também vão chegando. E eu quero dizer algo para você. Vamos ver quem venceu, quem então passou Salomão. Sabe quem foi? Abraão. Abraão era um homem rico. Deus não pediu riqueza para ele. Sabe o que Deus pediu? Dê-me o seu filho. Então ele subiu ao monte para oferecer o seu filho que Deus tinha dado como promessa. Ele estava disposto a oferecer um bem tão valioso que era o seu filho. Então, quando ele estava para oferecer o seu filho, e ele foi oferecer o seu filho, então Deus diz para ele no capítulo 12, no capítulo 22, ei, eu sei que temes o meu nome, eu vou fazer algo com você que você nunca viu. Desse filho que eu te pedi, eu não quero ele. Olha para o chão. Ele olhou: farei a sua descendência como os grãos de areia da terra. Olha para o céu. Olhou: ei, eu farei a tua descendência como as estrelas dos céus. Deixa eu dizer para você, presta atenção nisso. Haverá momentos na sua vida que você não vai enxergar o céu, porque haverá nuvens negras e densas. Mas há uma coisa que você nunca vai deixar de ver: as areias que estão debaixo dos seus pés, para que você nunca se esqueça de quem faz a promessa é fiel para cumprir. Mas então, nós vamos ver quem competiu. Então, tem uma mulherzinha, que ela faz algo interessante. Lucas capítulo 21, versículo 2. Jesus estava vendo as pessoas trazerem as suas ofertas. Então uma mulher traz diga para o seu irmão, dois denários, 2 moedas de cobre. Ela entrou para a lista das ofertas extravagantes com 2 moedas de cobre. Irmãos, foi necessária tanta fé ou mais para ela dar aquelas moedas, como para Davi, porque Davi deu 21 bilhões em ouro. Salomão ofereceu 1000 touros. Salomão ofereceu 120 mil. Entende, irmãos? Diga para o seu irmão, não se trata de valor. Diga para o seu irmão, não se trata de valor, mas do coração. Diga para o seu irmão. 2 moedas constituem uma oferta extravagante, mesmo em comparação com o que Davi fez. Deus não está vendo valores, irmãos. Deus não está vendo os valores que você entrega no gasofilácio. Deus não está preocupado com isso.
O que Deus quer ver, o que Deus está vendo é o coração. A mulher, a Bíblia diz que essa mulher, olha o texto, querido, coloca o texto aí, Lucas 21, 2. Jesus diz: vi também uma pobre viúva lançar ali 2 lépidos, coloca e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. Diga para o seu irmão: deu mais do que todos. Agora olha o que diz lá, o verso 4: porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava. Muitas vezes nós estamos dando do que sobra, mas aquela viúva, na sua pobreza, deu tudo o que tinha do seu sustento. Maria deu 300 dias de serviço derramado e enxugou com os seus cabelos. Diga para o seu irmão: não é valor, é coração. E eu vou terminar com esta palavra aqui. Maria derramou o nardo aos pés de Jesus, porque Jesus havia ressuscitado seu irmão. Abra sua Bíblia nesse texto, querido. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Maria fez uma oferta extravagante, porque ela tinha um vislumbre do que Jesus pode fazer pelas pessoas que amamos. Jesus tem o poder de mudar a nossa perspectiva de vida. Nossa perspectiva também precisa ser mudada, como aconteceu com Maria. Afinal, se você conhece a Jesus, você próprio foi ressuscitado também dos mortos. Olha lá o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós fomos tirados dessa vil maneira de viver. A única pessoa que teve a oportunidade de ungir o corpo de Jesus foi Maria. Olha o que diz Marcos capítulo 14, versículo 8, para terminar. Acho que é o último texto. Marcos 14, 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Quero convidá-los a ficar de pé.